Sei que o assunto de hoje é delicado, mas precisamos falar sobre saúde mental quando se trata de viver no exterior, seja viver em caráter definitivo ou em caráter temporário, como no caso dos estudantes de intercâmbio. Às vezes a pessoa quer muito morar fora do Brasil e quer de qualquer jeito, porque quer fugir dos problemas, quer fugir da realidade em que vive, quer esquecer todos os problemas que vive dentro de casa e acha que o caminho da felicidade é aqui fora. No meio de todos esses sonhos e vontades, tem um mundo de gente com suas angústias e ansiedades, e a depressão tem assolado todo mundo. E tem gente que tem depressão e também outros quadros clínicos que talvez ela nem saiba que tenha. Sair do Brasil, morar fora, casar com um gringo, não é a solução para todos os nossos problemas. Você não vai enricar de uma hora para outra, você não vai trabalhar menos, você não vai deixar de ter todas aquelas angústias e lutas diárias que todos nós temos todos os dias. Tem gente que acha que vai chegar no exterior e vai ser só sucesso. Acha que vai ser mais feliz, que vai ter tudo que sonha, ou que vai se tornar bem-sucedida de uma hora para outra, mesmo sem querer levantar cedo para ir à luta. O que muitas não sabem é que pode acontecer de ser tudo maravilhoso, como pode acontecer de nada dar certo. Existem casos em que a vida que a pessoa vem viver no exterior leva ela a entrar num estresse mental gigantesco, seja porque largou um bom emprego no Brasil, ou seja porque a adaptação aqui fora não foi assim tão fácil como ela imaginava. Recomeçar no exterior é como nascer de novo, mas é nascer já tendo vivido uma história de vida completa e ter que carregar isso contigo. Mas ao mesmo tempo é ter que reaprender tudo de novo, só que agora de um novo jeito, do jeito dos outros. Você acaba saindo da sua zona de conforto e o colapso mental é tão grande que por algum motivo as pessoas às vezes surtam psicologicamente. É como se o seu eu interior se desestabilizasse completamente, e os motivos podem ser os mais variados: medo, frustração, ansiedade, desespero. Tem gente que desenvolve problemas psicológicos e até problemas mentais quando vai viver fora do Brasil. Os motivos são variados, porque passa a viver muitos conflitos internos, do tipo, volto ou não volto para o Brasil? Mas se eu voltar, vão me chamar de derrotado. E aí? Mas e se eu ficar aqui? Eu não quero continuar aqui vivendo a vida que estou vivendo no subemprego, sozinha, sem amigos, sem integração. São dilemas variados e cada um sabe dos seus. Alguns se dão bem aqui, outros se dão mal. A história de cada um vai ser diferente, porque temos histórias de vida únicas. Somos seres humanos únicos e nada vai ser igual para ninguém. Eu tenho parentes e amigos em países do norte da Europa, um inclusive foi a trabalho, ganhando super bem. Viveu longos anos por lá, mas resolveu voltar para o Brasil, porque começou a sofrer uma série de enfermidades, dores nos ossos e nas articulações sem causa específica, problemas psicológicos, transtorno bipolar e, por fim, a depressão. Teve que voltar para o Brasil para poder tentar recuperar o psicológico. E é uma pessoa que nunca apresentou nenhum sinal desses problemas enquanto vivia no Brasil. A verdade é que esse clima de paz e tranquilidade desses lugares, para muitos brasileiros, se torna um pesadelo ao longo dos anos. O brasileiro é um ser humano social e a atmosfera do Brasil é inigualável. O clima e o ânimo das pessoas não se encontram em lugar nenhum do mundo. Eu tenho uma amiga que tem transtorno de ansiedade e depressão. Veio para o exterior fazer um intercâmbio e nada aconteceu como planejado. Só que ela não esperava por isso. No meio do caminho, ela já não era mais a mesma. Foi definhando em sofrimento por conta das incertezas e ao longo do tempo só foi piorando. E foi convivendo com ela que eu aprendi que a gente não tem que se forçar a estar em um lugar que não é nosso lugar. Durante esse tempo eu vi ela não dormindo, eu vi ela tendo crises de ansiedade, e é punk passar por tudo isso no exterior, longe da família e longe de uma rede de apoio.
Nesses momentos de crise e ansiedade, a pessoa não necessariamente precisa de internação, mas no momento da crise, se ela for atendida por profissionais ruins e desinteressados, podem facilmente confundir o quadro com esquizofrenia, bipolaridade, e aí um tratamento errado prejudica a pessoa ainda mais. E o sistema, eu acho que deveria ser mais cuidadoso nesse sentido, mas nem sempre é. Uma crise de estresse ou ansiedade deve ser tratada com cautela e não generalizada. Certa vez eu presenciei um surto na casa em que eu morava com outros brasileiros. Todo mundo ficou muito assustado, chamaram a polícia veio, chamaram a ambulância e levaram a pessoa. A mesma precisou ficar internada durante uma semana, pois foi constatado que ela não estava em plena consciência. Mas ela chegou aqui na gringa boazinha, eu mesma vi com os meus próprios olhos. Nos dias de visita, ela dizia que não havia feito nada e não sabia por que estava internada, mas no fundo ela não lembrava que correu atrás das pessoas da casa com uma faca na mão. Pense aí como esse tipo de coisa acontece todos os dias na vida de vários imigrantes pelo mundo e a gente nem ouve falar. E quando ouve, alguém diz logo que a pessoa pode ter usado uma verdinha e perdeu o controle. São sempre várias suposições, sem nem saber como estava a saúde mental daquela pessoa. E às vezes, a nossa ânsia de vencer na vida nos causa uma pressão psicológica enorme e uma tremenda avalanche mental pode vir a qualquer momento. Trabalhe em uma agência de intercâmbio fora do Brasil e você saberá de muitas histórias como essa. Certa vez, nós tivemos um episódio com uma estudante que fez uma conexão antes de chegar no destino final. Lá, ela teve um surto no próprio aeroporto, bem na chegada. Chamaram uma ambulância de apoio psiquiátrico que buscou a moça no aeroporto e levaram ela para uma clínica de internação. A família dela ligou desesperada, dizendo que ela estava nervosa com o intercâmbio, que a viagem foi longa demais e que por isso ela provavelmente se descontrolou um pouco. Reclamaram que no aeroporto eles internaram ela à força e que isso era um absurdo. Resolvemos dar apoio e fomos ao encontro dela para tentar ajudar. Chegando no hospital foi tudo muito difícil, porque como eu não era da família, eles não permitiam visitar. Mas depois de muito conversar e explicar toda a situação dela de estudante intercambista viajando sozinha, convenci eles de me deixarem vê-la. Na hora que eu estava entrando na ala, eu já conseguia ouvir uma gritaria absurda. Quando eu vi quem gritava, percebi que era a tal estudante, que tinha sido retida à força no aeroporto. Bom, para resumir o que eu vi, ela tinha lapsos de lucidez, mas no geral estava completamente descontrolada. Achava que eu era uma espiã, começou a gritar comigo e me ameaçava. Dizia que eu estava do lado deles. Era bem visível que estava tudo muito desconexo para ela. Para mim, ficou bem óbvio que ela não podia estar na rua naquele estado. Era perigoso para ela e principalmente para as outras pessoas. No final, a família teve que vir às pressas para buscá-la e levar de volta para o Brasil. Tô contando tudo isso só para dizer que nem tudo que parece é. Eu fui para lá averiguar a situação dela porque estava convencida de que eles estavam sendo injustos com essa menina. Mas ao final eu fiquei foi com dó dos funcionários do hospital, lidando com aquilo todo dia. Imagina um trabalho desse todos os dias. Tudo que vi ali não se apaga assim do nada. Não estou dizendo aqui que isso vai acontecer com você, mas só tomem cuidado para não se precipitarem, achando que viver aqui fora é melhor, mas na primeira dificuldade já se desestabilizam e surtam. Não é novidade para quem mora fora o grande número de mulheres que entram em depressão, que perdem a guarda dos filhos, que ficam internadas em clínicas. Muitas vezes, quem assina a sentença final de internação é o próprio marido gringo, querendo se dar bem ou mesmo se livrar da mulher para poder ficar com a guarda total dos filhos. Quero aproveitar e falar principalmente para as meninas que ainda estão no Brasil e estão planejando vir para cá. Preparem-se psicologicamente. Eu vejo muitas perguntando nos grupos qual o melhor site para arrumar gringo, como arrumar emprego rápido, ou onde se bebe uma cerveja boa. Mas na minha humilde opinião, de quem já está aqui há muitos anos, o principal é se preparar psicologicamente. Você não sabe o que te espera, não sabe como vai reagir aos desafios, que são muitos.
O glamour que você vê algumas Alices te apresentando no YouTube, ele talvez até exista, mas não é a vida real da grande maioria. Óbvio que é extremamente importante se preparar financeiramente, mas venham sabendo que não é uma experiência simples. Eu já vim pra cá vivida e sambada da vida, mas mesmo assim eu tive que aprender e reaprender a me virar sozinha. E mesmo assim eu sofri muito nos primeiros anos. Aqui o filho chora e a mãe não vê, literalmente. Nos últimos tempos eu tenho visto muitos vídeos de desabafos sobre a vida real. Meninas jovens que vieram para viver o sonho de ter encontrado o príncipe encantado. Meninas que mal terminaram os estudos para embarcarem nessa aventura longe de casa. Meninas que nunca trabalharam e hoje enfrentam a responsabilidade de ter 2, 3 empregos, cuidar da casa, de filho e tem que aguentar firme porque as nativas aguentam. Normalmente, os amigos e familiares desses gringos são implacáveis e eles querem que você produza tanto quanto as meninas nativas. E a cobrança que recai sobre muitas de nós é pesadíssima. Nenhuma de nós sabe a real situação de nenhuma dessas meninas que chegam aqui atrás de gringo. Muitas vêm de um lar desestruturado e querem apenas fugir da realidade em que vivem. Outras querem apenas um amor, mas todas têm uma coisa em comum. Elas vêm acreditando que aqui vai ser o melhor para a vida delas. Mas às vezes as pessoas carregam consigo problemas e isso corre o risco de aflorar aqui fora. Nenhuma de nós está imune a ter uma crise de choro, de estresse, de pânico, ou até situações mais graves. Principalmente quem está vindo na época do inverno. Se preparem, essa é a parte mais difícil. E se a situação estiver muito complicada, peçam ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda, desabafar. Saúde mental tem se tornado um problema mundial e devemos sempre estarmos atentas. Às vezes, a pessoa está sofrendo ao nosso lado e não consegue pedir ajuda, ou a gente não consegue perceber que o outro precisa de ajuda e apoio. Há uns anos atrás, eu participei de um grupo na Bélgica, onde uma casada com um gringo parecia estar passando por problemas sérios. Ela começou a fazer alguns desabafos estranhos no Facebook e aquilo chamou a atenção de muita gente. A princípio, parecia ser só um desabafo por medo de perder a guarda da filha para o marido. Ela acusava ele, se dizia perseguida. Uns dias depois, eu vi mensagens das meninas do grupo dizendo que ela deu cabo da própria vida. A família no Brasil disse que o marido belga explicou que ela entrou em surto e deu cabo da própria vida. Por pouco não levou a filha junto. Tem dias que eu até duvido se a versão dele foi mesmo verdade, nunca se sabe. Mas a família disse com todas as letras que ela passou a sofrer de transtornos depois que veio morar na Europa. Não quero apavorar ninguém, mas é só para quem está no Brasil ficar ciente que mudar de país não é conto de fadas. Depois que passa o glamour inicial, a vida ganha outros contornos e são muitos os desafios. Eu conheço pessoas que super se adaptaram no exterior, mas eu também conheço uma que estava num nível de estresse tão grande que certa vez ela teve um lapso de memória no meio da rua e nem sabia voltar mais para casa. Cada um vai ter uma experiência diferente, isso é fato. Mas não venham pensando que vai ser o caminho para a felicidade, porque a felicidade não está em outro país. A felicidade ela tem que estar dentro da gente. Se você quer vir para tentar resolver um problema, uma ausência, uma frustração, não venha. Você corre o risco de se afundar ainda mais. Não procure a felicidade em outras pessoas ou em outros lugares. Tente encontrar a felicidade dentro de você. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem uma história como essa para contar, comenta aí embaixo. Um abraço e até a próxima.